sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Trago aqui para vocês um jornalismo sério, de credibilidade, um jornalismo independente, sempre com fontes na tela para provar para vocês. Aqui nós trazemos notícias verídicas e de credibilidade. Portanto, eu peço que você nos ajude deixando aí o seu like, assim fortalece o nosso vídeo. O seu comentário também traz muita relevância para os conteúdos e assim, se você puder compartilhar ao máximo, você estará ajudando as notícias verdadeiras sobre o meio político estar aí sendo vista por muitas pessoas e nós aqui estamos sempre atentos. Mendonça e Nunes Marques, eles tomam atitude e vão contra mais uma decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos atos do dia 8 de janeiro. Mais uma ação de ambos que mostra que mais uma vez, eles se agigantam, principalmente André Mendonça, e toma atitude sobre a decisão. Nós acompanhamos que já passou lá na CCJ da Câmara dos Deputados o projeto de lei de anistia. Assim, este projeto irá beneficiar presos dos atos do dia 8 de janeiro. É um das pautas, né, que é mais pedidas pela oposição, porque muitas pessoas estão sendo condenadas e não mereciam. Aqueles que realmente deveriam ser condenados e investigados, é o G. Dias, que estava dentro da Praça dos Três Poderes, está aí, solto. Nenhuma investigação, nenhum mandado de prisão. E as imagens estão aí expostas para vocês, vendo que ele estava oferecendo água, indicando saída de emergência, sabia o que havia de acontecer antecipadamente pela ABIN e nada fez para impedir. Mas agora André Mendonça e o ministro Nunes Marques foram os únicos a divergirem da maioria do STF ao votarem pela absolvição de 57 réus dos atos do dia 8 de janeiro. É para isso que a anistia servirá, porque a maioria dos ministros do Supremo estão votando para a condenação conjunta desses 57 réus, fora os outros que já foram condenados. Mesmo os ministros André Mendonça e o Nunes Marques dando aí os seus votos com conclusões que eles não deveriam estar sendo julgados em terceira instância. Esse grupo de manifestantes rejeitou o acordo de não persecução penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República, que é comandada pelo Paulo Gonet, que é aí colega do magistrado relator dos atos do dia 8 de janeiro. Todos sabem que foi ele que indicou Paulo Gonet ao atual presidente da República para ser o Procurador-Geral da República. Fato. A Procuradoria-Geral da República possibilitou o acordo de não persecução penal apenas aos detidos nos acampamentos montados nas cercanias do quartel-general do Exército em Brasília. Quem aceitou esse acordo de não persecução penal tem de confessar crimes, pagar multa, que pode chegar a R$5.000, comparecer a curso de democracia e realizar serviços comunitários, ou seja, de qualquer forma, eles têm que pagar por crimes que eles possivelmente não cometeram. Aí, ao ver as indagações de André Mendonça e Nunes Marques, conforme o Supremo, as penas serão fixadas em 1 ano de detenção, substituída por restrição de direitos pelo crime de associação criminosa. Multa de 10 salários mínimos por incitação ao crime. Artigo 286, parágrafo único da Constituição Penal. Por estimularem as Forças Armadas a tomarem o poder. Foi a primeira vez que André Mendonça, principalmente André Mendonça e Nunes Marques, bateram de frente com o relator dos atos do dia 8 de janeiro, cujo nome você já sabe quem é. Assim como tem feito em todos os casos referentes ao 8 de janeiro, Mendonça reiterou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar os manifestantes, visto que eles não têm foro privilegiado, ou seja, deveriam estar sendo julgados em primeira instância. O ministro ressaltou ainda a heterogeneidade dos grupos que participaram do ato. Do que se tem notícia, nem todas as pessoas acampadas aprovaram os atos de vandalismo, constatou o ministro.
As próprias denúncias admitem este fato ao afirmarem não possuir provas de que os aqui denunciados, a despeito de acampados, estiveram na Praça dos Três Poderes e praticaram vandalismo em 8 de janeiro. G. Dias estava dentro da Praça dos Três Poderes. Aí vem para nós a questão, por que até agora ele não foi indiciado? Por que nenhuma investigação contra ele, a não ser aquela da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, no qual ele foi chamado, mas nada aconteceu, hein? Nós gostaríamos de saber, e por que as imagens, como o próprio André Mendonça indagou, aí nas entrelinhas o magistrado relator dos atos do dia 8 de janeiro, por que as imagens do circuito do Ministério da Justiça não foram guardadas, não foram cedidas? Porque quando pediram para ele da reunião ministerial, quando ele era ministro da Justiça, ele não hesitou e logo enviou para o Supremo Tribunal Federal. Bem, o Nunes Marques teve o mesmo entendimento de Mendonça, segundo o qual o STF não é o local adequado para julgar os manifestantes. O magistrado disse que todos têm direito à ampla defesa. Por que os outros ministros, por exemplo, Carmen Lúcia, que já defendeu a liberdade de expressão, por que Luiz Fux, que também já se colocou em defesa de várias ações aí que ele mostrou que era coerente, que não merecia condenações? Por que Edson Fachin? Por que o Luiz Roberto Barroso? Por que os outros ministros não seguem o mesmo entendimento? Por que eles não têm essa visão com esses presos dos atos do dia 8 de janeiro, que primeiramente deveriam estar sendo julgados, como disse o ministro André Mendonça e o Nunes Marques, em primeira instância, não em última instância? O ministro Nunes Marques disse o seguinte: cumpre assegurar aos acusados o direito de responder ao processo diante da autoridade regularmente investida de jurisdição, de acordo com as regras de competência prevista na Constituição e na legislação inconstitucional, escreveu Nunes Marques. É vedada, em consequência, a instituição de juízo posterior ao fato em investigação, bem como de juízo universal perante esta Corte Suprema, em relação a determinadas classes de crimes e de investigados e réus. Pessoal, vocês viram e ouviram. O ministro Cássio Nunes Marques e André Mendonça, mais uma vez, se colocaram em defesa dos presos dos atos do dia 8 de janeiro. Por isso que é preciso o PL da anistia ser avaliado, ser colocado em plenário da Câmara dos Deputados. Tudo dependia do presidente da Câmara, Arthur Lira, que se colocou em defesa de Marcel Van Hatten. Por que ele também não se colocou em defesa dos presos dos atos do dia 8 de janeiro? Bem, nós gostaríamos e esperamos, sim, que o projeto de lei de anistia seja concretizado lá na Câmara dos Deputados. Este abrirá um caminho para muitas prisões arbitrárias, muitas prisões inconsistentes serem aí riscadas. E se Deus quiser, vai dar certo. Eu peço que você deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.